Meus amados, nós estamos iniciando mais uma meditação na palavra do Senhor. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor e já te agradecer pela tua fidelidade, pela tua disponibilidade de estar acompanhando essas meditações, esses ensinos que edificam a nossa vida. Os irmãos se lembram que na última terça-feira nós comentamos sobre o fruto do Espírito em seus aspectos. Então nós falamos do amor, do gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Hoje nós queremos meditar em 4 coisas importantes. A primeira é o dever de amar o próximo como a si mesmo, a necessidade de andar no Espírito, o domínio que a carne deseja impor-nos e as obras manifestas da carne. E por isso eu te convido para uma leitura na Epístola aos Gálatas, do capítulo 5, e do verso 13 ao verso número 21, que diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meus amados, vamos acompanhar nesta noite, do versículo 13 ao versículo 21, as orientações que Paulo está dando às igrejas da Galácia, daí aos Gálatas. E nós vamos ver nessa meditação esses 4 pontos que eu citei no início e que eu repito agora, que talvez você tenha chegado nesse momento, que é o dever de amar o próximo como a si mesmo, a necessidade de andar no Espírito, o domínio que a carne deseja impor-nos e as obras manifestas da carne. Observe, Paulo escreve: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra,
nesta amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo ensinou aos Gálatas a salvação pela graça, a vida debaixo do favor divino, a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário e da sua ressurreição. Porém, alguns falsos ensinadores, judaizantes, eles passaram por aquela região colocando, infiltrando no seio daquela igreja pensamentos, ideias errôneas de que eles deveriam guardar a lei, que eles deveriam guardar sábado, guardar luas novas, praticar a circuncisão e etc. E Paulo, ele ensinava às igrejas e continuava as suas viagens, abrindo fronteiras para o Evangelho. E ele costumava retornar para confirmar aquelas igrejas na fé. Então, quando ele passa por Gálatas, pelos Gálatas, ou pela região da Galácia, ele toma conhecimento dessas doutrinas errôneas, que queria sujeitar os novos crentes a ficar debaixo do jugo da lei, que tornaria o cristianismo uma seita do judaísmo, o que não é o que estava no coração. Então Paulo vai dizer aos Gálatas que eles deveriam, antes de tudo, meditar. Paulo ele queria orientá-los, antes de tudo, que eles deveriam praticar o Evangelho e não ficar com um pensamento judaico de se submeter àquelas ordenanças da lei. Eles haviam sido chamados à liberdade. Então é por isso que ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, submeter-se à lei, tentando cumpri-la pelas próprias forças, nada mais seria do que sujeitar-se ao ego humano, à carne. E eles, os Gálatas, foram chamados à liberdade. Que liberdade? A liberdade em Cristo. É a liberdade do amor. Então eles deveriam, ao invés de procurar servir a Deus sozinhos, submetendo-se ao jugo da lei, tentar se justificar pela lei, eles deveriam servir-se uns aos outros, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a prática do amor está, claro, ligada ao quê? Ao fruto do Espírito. Porque servir um ao outro pelo amor fala de relacionamento. E relacionamento vai exigir um comportamento que Deus se agrade, que é justamente a ação do Espírito Santo produzindo em nós o seu fruto, que é o fruto do Espírito, que nada mais é do que o caráter de Cristo agora se manifestando através da vida do crente, ou coletivamente da igreja de Jesus. Então ele diz: vocês foram chamados à liberdade. Então não se submetam, não dê oportunidade à carne, à natureza humana, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Quer dizer, para de estar pensando em guardar sábado, em guardar isso e aquilo, e comecem a amar-se de verdade, porque vocês foram chamados para isto. E depois, toda a lei se cumpre nesta palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Paulo sabia que poderia haver uma resistência a essa orientação. Então ele diz assim: se vós, porém, olha o porém, ó, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então aquela discussão toda, guarda a lei, não guarda a lei, tudo, já estava gerando conflito, e o amor ao próximo, ao irmão, já estava sendo esquecido. Então Paulo diz: vocês tomam cuidado aí, se vocês quiserem continuar aí se mordendo e devorando-se uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Numa linguagem nossa, vocês vão acabar se matando aí. Ao invés de praticar o evangelho, ficar brigando entre si. Então, tudo aquilo que foge do amor ao próximo, foge também do fruto do Espírito. Então, Paulo, aí, ele mostra a eles o dever de amar uns aos outros, que é a prática do amor. Bem, no verso 16, Paulo começa uma orientação clara, segura, em contrapartida, fazendo um contraste com aquele comportamento de ficar brigando um com o outro. Então ele diz assim: olha, digo porém, ó, observe esse porém, fala de um obstáculo. Digo porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Andar em espírito. Andar em espírito não é você ficar andando por aí com os olhos fechados e falando que está em espírito. Esse andar em espírito é andar na sujeição do Espírito Santo. É aceitando e entendendo que é o fruto do Espírito que deve existir, ser cultivado na nossa vida. Então, andar em espírito, quer dizer, não tente andar fazendo a vontade dos pensamentos, tentando se justificar. Andar em espírito, e não cumprireis a consciência da carne. Consciência são desejos carnais. Então, somente o andar em espírito, uma submissão ao Espírito Santo, é que nos ajudará a não cumprirmos os desejos ruins da carne. Não é? A ideia cantada hoje de Espírito Santo fica, Espírito Santo não vai embora, na realidade é uma lamentação sem sentido. O que nós temos que fazer é nos submetermos à direção do Espírito Santo. Paulo agora vai dar razões por que não devemos nos submeter à carne. Porque submeter-se à carne significa aceitar os desejos carnais. Então ele diz assim, olha, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Observe que há um desejo do Espírito Santo de reger a nossa vida. E é um desejo da natureza humana carnal também reger a nossa vida. Por quê? Porque a grande realidade é que nós não somos independentes, né? Nós não podemos fazer o que queremos. Só Deus tem esse poder. Então o Espírito Santo nos quer debaixo da sua regência, da sua direção, para nos tornar como Cristo. É a única saída para uma natureza nossa. E por outro lado, as tentações, o desejo carnal, né, mal que há na natureza do homem carnal, ele também deseja nos levar a obedecer aos desejos carnais. Então, Paulo diz assim que há essa disputa do Espírito Santo e da natureza carnal do homem. Mas, diz Paulo, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
Quer dizer, mas se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não estamos sujeitos mais à lei de ser regido pela carne, de fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos, tentando justificar-se através de boas obras, de atitudes nossas pessoais. Não existe isso, não é? E, sendo guiado pelo Espírito, nós ficaremos livres de obedecer os desejos carnais. Aí Paulo cita algumas manifestações carnais, não é? Ele chama de obras da carne. Olha o que ele diz. Porque as obras da carne são manifestas, quer dizer, elas aparecem, elas são claras. As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ouviram? Então Paulo ele dá uma lista que, claro, está longe de estar completa. Ele até diz, e coisas semelhantes a estas, que são obras da carne, e elas estão manifestas. Por quê? Porque elas são, na realidade, a natureza humana. Então, quando o homem se solta, quando o homem obedece à sua inclinação carnal, resultante de um egocentrismo, né? Quando os seus desejos, né, ruins no seu interior são colocados para fora, nós vemos o quê? Nós vemos as obras da carne, não é? Então, prostituição, impureza, lascívia, inveja, homicídio. Onde é que está tudo isso? Bom, isso está entre os homens, está na empresa, está nos lares, não é? Quantos lares que vivem em tumulto? O que é isso? É obra da carne, não é? Quantos empregados que, lamentavelmente, têm inveja do seu patrão, não é? Quanto funcionário, infelizmente, tenta prejudicar o seu companheiro para ocupar o seu posto? E o que é isso? Isso está nas emulações, está nas porfias, né? Quanta impureza, né? Onde o homem coloca a mão, a impureza está junto. Então todo o sistema, o sistema educacional, né? O sistema da justiça, o sistema de educação, todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Não há nenhum só, diz a Bíblia. Não há ninguém que faça o bem. As nossas justiças, elas são como trapos de imundícia. Esse termo trapos de imundícia, lá no original, é um significado até forte. Mas é verdade, é trapos de imundícia. São as justiças humanas. Então o homem não pode sozinho agradar a Deus de jeito nenhum. Ainda que ele faça coisas boas, não muda a sua natureza. Ainda que ele propague a sua bondade, não muda a sua natureza. É preciso uma mudança. Essa mudança só ocorre através da pessoa do Espírito Santo dentro do homem, regendo o seu coração. Então, a lista ela é grande e é coisas ruins. E tem coisas nessa lista que aos nossos olhos não são tão ruins assim. É uma tentativa nossa de amenizar a realidade. Por exemplo, inimizades é obra da carne.
porfias, iras, pelejas, invejas, bebedice e glutonaria. Glutonaria não é comer demais só. Glutonaria é uma vida para comer, né? É aquela vida só de comer, beber e nada mais. O reino de Deus é ignorado e os prazeres mundanos são exaltados. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos filhos de Deus. E neste mundo nós temos que fazer a diferença. E a diferença é pelas nossas atitudes. E essas atitudes, elas serão obras da carne ou fruto do Espírito. Nós devemos escolher o que vamos mostrar ao mundo. Então é preciso a ação do Espírito Santo. E Paulo diz assim: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais, né, eu vos declaro, como já antes vos disse. Paulo já tinha falado antes. Tem muitos irmãos que enjoam facilmente da palavra de Deus. Ele acha muito repetitivo, né? Alguns nem se preocupam mais em ouvir orientações. Eu já conheço, tal. Mas Paulo estava repetindo. O apóstolo Pedro disse: eu não me canso de ensinar para vocês sempre as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então, quando Deus fala comigo, fala com você, fala com a igreja, Deus nos quer bem, quer o nosso bem. Agora, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Viu? O que o Espírito diz às igrejas é o Espírito Santo. É o agente santificador. Como? Pelo seu fruto, o fruto do Espírito. E Paulo diz: então essas coisas eu vos declaro, eu já falei disso antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Observe, os que cometem tais coisas. Na realidade, você tem que entender isso como os que praticam tais coisas. Então, a prática ou uma vida regida pela prostituição, pela impureza, pela lascívia, pela idolatria, pela feitiçaria, pelas inimizades, pela inveja, homicídio. Viu? Então, a pessoa que se rende à carne, a Bíblia diz assim: sois escravos daquele que vocês aceitarem como Senhor sobre vocês. Então, se eu me submeter à carne, eu vou ser regido pela carne e eu não posso pensar em reino de Deus, porque essas obras, elas são obras das trevas, da carne. O diabo, o pecado nasceu no coração de Satanás, né? Ele que se orgulhou das virtudes que tinha e tornou-se no próprio Satanás. Então, o homem invejoso, o homem orgulhoso, ele é, digamos, um protótipo do diabo. Mas em Cristo Jesus, o homem pode tornar-se um filho de Deus. Essa é a misericórdia, né? A Bíblia diz que o amor está não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Talvez você raciocine assim: Deus me amou, então eu era interessante. Não, não era não. Deus nos amou na nossa impiedade. A Bíblia é clara, nós éramos inimigos de Deus. Não pense você que você era coisa boa. Alguém às vezes comenta: aquela pessoa é tão boa, só falta ser crente. Então falta tudo. Não ter o Espírito Santo é estar sujeito à negrura das trevas eternamente. Só o Espírito Santo, habitando no coração do homem, pode levá-lo a ser salvo. O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. O seu trabalho em nós vai muito além de gemer por nós com gemidos inexprimíveis. Ele produz em nós o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito.
Não é o nosso fruto, é o fruto do Espírito. É Ele trabalhando na nossa vida e nos dando força, uma vez que aceitamos o seu domínio, para resistir à carne. Então, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Tudo bem, você não vigiou, você se irou, mas e daí? Vai dormir irada? Vai acordar irada? Vai cultivar essa ira? Vai deixar essa ira virar uma cólera? Vai deixar essa ira se tornar uma porta para o diabo na tua vida? É isso que você vai fazer? Então é esse cuidado que nós temos que tomar. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Quer dizer, não é para pecar. Pecar deveria ser uma coisa rara na nossa vida. Não é para pecar. Agora, porém, se pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. O negócio é tão sério que precisamos de um mediador, de um advogado, que é Cristo Jesus. Então, os que cometem tais coisas, é a prática do pecado. Então, infelizmente, em toda a área da vida, a carne está lá sendo praticada, propagada, não é? No meio artístico, enfim. Quanto mais o homem tem liberdade de pensar que é independente, mais ele entra pelo campo da carne. O liberalismo, o relativismo, tudo é obra carnal. Tudo. Inveja, homicídio, é uma escuridão na natureza humana. A Bíblia diz que nós devemos resplandecer como astros nesse mundo escuro. Quer dizer, resplandecer como astro, você tem que olhar para o céu e ver uma estrela brilhante e em volta dela tudo escuro. Então essa escuridade é o mundo por causa dos seus pecados. E quem peca é o homem. O problema não é Deus, o problema é o ser humano. Então nós somos a luz do mundo. Jesus, você já ouviu isso? Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Então nós não podemos ser luz e sal da terra se cometermos, se essas atitudes carnais forem a nossa prática de vida. Então nós temos que tomar cuidado. Então eu e você devemos tomar cuidado. Qualquer coisinha, estou inimigo. Qualquer coisinha eu bloqueio. Aliás, a carne, ela se manifesta onde o ser humano coloca a mão. E nas redes sociais, claro, qualquer coisinha bloqueia. Qualquer coisinha é isso, aquilo outro. Quer dizer, atitudes carnais. Por exemplo, tem pessoa que quando está nervoso, etc., ele tira a foto do perfil. Tem pessoa que faz isso aí. Acordou nervoso, chateado, tira a foto do perfil. O que é isso? É carne. É carne. Se tem um lugar onde a carne não deveria nem aparecer, é entre nós, os crentes. Mas ela aparece. E se não tomarmos cuidado, pode virar uma rotina. E virando uma rotina, caímos aqui, ó. Quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não interessa o que alguém diga, o que alguém pensa. Não importa o que alguém acha. A palavra de Deus não é achismo, é a revelação da verdade para nós. Então, para herdar o reino do céu, para ter direito a essa herança em Cristo, é preciso ter na vida o fruto do Espírito. Então, a partir do verso 22, foi inclusive a leitura que nós lemos na terça-feira. Paulo diz: mas, tá vendo? Há um contraste. Esse mas introduz esses frutos, esses aspectos do fruto do Espírito, em contraste com as obras da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Tá vendo?
não há nada contra ao fruto do Espírito. Existe coisa contra as obras da carne, mas contra o fruto do Espírito não há nada. E os que são de Cristo, nós somos de quem? Nós somos de Cristo. Crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. A nossa carne já foi crucificada com Cristo pela fé. Jesus, ele morreu e ressuscitou para ser o nosso Senhor. Então, quando nós cremos, nós morremos com ele. Mas ele ressuscitou. E nós ressuscitamos com ele. Então, a nossa natureza, ruim, ela foi crucificada com Cristo pela fé. E pela santificação, nós vamos tornando essa realidade uma verdade dia após dia na nossa vida. Então, e os que são de Cristo, está falando conosco, crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Então, Paulo parte do princípio que um crente não comete obras da carne. É claro, podemos até falhar aqui, ali, mas a tristeza pelo pecado cometido, o arrependimento e a conversão deve ser algo contínuo na nossa vida. Por quê? Porque os que cometem tais coisas, ou a prática das obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ora, se eu tenho o Espírito Santo, então que eu me submeta a ele. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deus quer dependência do Espírito Santo. Essa choradeira toda dos hinos, fica Espírito Santo, Espírito Santo, bom dia Espírito Santo. Temos que parar com essa choradeira e nos submetermos ao fruto do Espírito. É isso que Deus deseja. Nos dias de Israel, a liderança judaica, eles matavam os profetas de Deus, mas marcavam jejum e rasgavam as roupas. Aí Deus falou assim, usando o profeta: olha, rasgai o vosso coração, não os vossos vestidos. Deus estava dizendo, eu estou cansado de hipocrisia. Rasgai o coração. Se convertam para que eu os cure e para de estar rasgando a roupa. Então nós temos que aprender a parar dessas lamentações, dessas murmurações e etc. e ser crente. O que é que o mundo precisa? O mundo precisa de crente. Mas somos tantos milhões de evangélicos, mas não está resolvendo. Nós temos que frutificar e anunciar um evangelho genuíno, um evangelho que mostre ao ser humano que a prática das obras da carne o levará ao inferno, mas em Cristo Jesus tem vida nova para ele. Esse evangelho precisa ser mudado. Esse evangelho, salvo exceções, ele nada mais é do que água com açúcar. Temos que parar de despejar água com açúcar no coração das pessoas, que não resolve nada. Tem que ser o evangelho genuíno, mudança de comportamento. E Paulo, ele conclui esse ponto dizendo assim: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Cobiçosos de vanglória é aquele desejo desesperado de glorificarmos a nós mesmos, de nos autopromovermos, de estarmos em evidência, de ouvir que somos lindos e maravilhosos. Isso é carne, isso é obra da carne. Então não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros. As obras da carne causam irritação. E ao invés de nos amarmos uns aos outros, nos servirmos uns aos outros pelo amor, nós ficamos irritando-nos uns aos outros. É obra da carne. E mais, invejando-nos uns aos outros. Não é?
O que é inveja? A cobiça é o desejo desesperado de ter aquilo que o outro possui. A inveja é tristeza por não ter o que o outro possui. Entendeu? Então, o invejoso não pesa na balança o esforço do outro, né? E muitas vezes a sua preguiça. O que ele pesa lá na balança é o outro está prosperando e ele não está, tadinho dele. Vai ficar chateado, vai perder o sono, jururu, vai mudar de igreja, vai sentar lá quase no fundão, depois no fundão e vai acabar em casa. Isso sem pandemia, né? Porque crente que congrega de vez em quando, a pandemia para ele está sendo algo interessante. Nós temos que tomar cuidado e colocar o amor em prática. Mas só é possível pelo fruto do Espírito. Você entende? O apóstolo João disse: filhinhos, não amemos de palavra, mas amemos de verdade. Quando é que a gente ama de palavra? Quando não tem o fruto do Espírito. Aí o que eu faço? Bom, eu só falo. Eu te amo, tu me amas, nós nos amamos, e o importante é o amor, e o amor é lindo, e o amor é maravilhoso, mas não há prática desse amor. Não conseguimos praticá-lo. Por quê? Porque ninguém pode praticar as obras do Espírito Santo sem se submeter ao Espírito Santo. É Ele que vai gerar em nós o amor. É Ele que nos dá a capacidade de executar a vontade de Deus. Ninguém fez a vontade de Deus sem o poder do Espírito Santo. Ninguém. Você entende? Jesus, ele foi claro: eu vos darei outro Consolador para cuidar de vocês. A tarefa da igreja, ela é de uma magnitude tão profunda que, se nós parássemos um pouco, nós pediríamos a misericórdia a cada dia. O mundo precisa de nós, mas nós produzindo fruto do Espírito. Meus amados, eu estou encerrando agora, e do sábado à noite nós vamos retornar e nós vamos continuar falando sobre o fruto do Espírito. E nós vamos entrar agora nas orientações bíblicas que estão intimamente ligadas ao fruto do Espírito Santo. Ninguém vai cumprir a vontade de Deus pela força própria. Se nós pudéssemos agradar a Deus sem o Espírito Santo, então não precisaríamos de Cristo. Nós resolveríamos os nossos próprios problemas. Mas nós dependemos do Espírito Santo. Então, a partir do próximo sábado, nós vamos continuar mais meditando em trechos bíblicos que nos deixam assim cientes da necessidade do fruto do Espírito. Amém? Então, que Deus te abençoe. Eu te agradeço pelo tempo que você está aí ouvindo essa palavra, e eu convido você para fazermos uma oração agora. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos por esta palavra. Nos ajuda a produzir ou a revelarmos ao mundo o caráter de Cristo pelo fruto do teu Espírito Santo. Pai querido, crendo assim, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela esteja aí no teu coração, e vamos em frente. Essa pandemia vai passar e nós estaremos juntos novamente, adorando a Deus em espírito e em verdade. Deus é bom, vamos em frente, até sábado, se Deus quiser.